19. O título dessa mensagem é A Nuvem da Intimidade. Êxodo 19, versículo 16. Nós vamos ler dois textos que diz assim: E aconteceu que ao amanhecer do terceiro dia houve trovões, diga trovões, e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem. Então se ouviu um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. A Moisés levou o povo fora, e Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se em pé no monte, no pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera nele como fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava a Deus e lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte de Moisés, que o monte Sinai subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, para que muitos dele não pereçam. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor devem se santificar, para que o Senhor não se lance contra eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo: marca limites ao redor do monte e santificam. E disse-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Porém os sacerdotes e o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que não se lancem sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isto. Depois, 20:18. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. Então o povo, vendo isto, retirou-se para longe e disseram a Moisés: fala tu conosco e te ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se achegou à espessa nuvem, onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás ao filho de Israel: vós tendes visto que dos céus eu falei convosco. Não tenhais outros deuses diante de mim, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. Um altar na terra me farás, e sobre ele sacrificarás holocausto, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, as tuas vacas, e em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Sabe o que é tremendo? Que quando o povo sai do Egito, a primeira coisa que Deus faz é colocar uma nuvem para guiar o povo. E o povo era guiado por uma nuvem. Essa nuvem todo o povo via. Essa nuvem guiava o povo no calor desértico. Deus colocou também uma coluna de fogo para guiar o povo na noite gélida. Porque no deserto faz 40 graus, 50 graus acima do zero. Mas à noite faz 4, 5 graus abaixo de zero. E Deus queria que o povo continuasse caminhando sem perder o foco. Então ele colocava uma nuvem bem espessa para guiar o povo e também refrescar o povo, fazer sombra para o povo não caminhar no sol. Porque segundo alguns homens da ciência, se você se perder no deserto, não caminhe durante o dia. Porque o calor do deserto, com 1 quilômetro, 2 quilômetros, você morre na hora. 2 quilômetros andando na areia do deserto, você morre. Procura um lugar para descansar.
fica ali até anoitecer e caminhe à noite. Porque se tu caminhar de dia, você vai morrer, perder todo o seu líquido, tu vai morrer rápido. Mas à noite tem cobra, tem escorpião que também sai para caçar, porque de dia a areia está quente, tem os perigos, mas o perigo é menor do que você caminhar no sol. Mas no tempo de Deus, aonde que Deus tirou o povo do Egito, não tinha isso. O povo caminhava de dia e caminhava à noite, porque Deus jamais quer o povo parado, estagnado. Deus tem um propósito para o povo. Ah, o povo não dormia, apóstolo? Dormia, mas tinha às vezes que o povo caminhava de madrugada, caminhava de dia. Quando Deus dava direcionamento, não tinha tempo para o povo caminhar. Assim somos nós. Nós somos entregues na mão do Senhor. Nós somos usados por Ele 24 horas. Apóstolo Paulo diz que nós devemos orar sem cessar. Temos intimidade com Ele o tempo todo. Quando estamos acordados, nossos pensamentos estão ligados nele. Mas quando estamos dormindo, nosso coração também está ligado nele. Então, acordamos de madrugada ouvindo a voz de Deus. Dormimos pensando nele, estamos sensíveis a Ele. Acordamos de madrugada ouvindo a voz dele. E aí Ele nos chama. Quantas vezes eu acordei de madrugada com Ele me chamando pelo nome Davi? E eu levantar e passar a madrugada inteira orando. Por quê? Eu sou dele. Ele quer conversar comigo de madrugada. Não interessa se eu estou com sono ou não. Então ele me chama. Então Deus queria que o povo andasse tanto de dia como de noite. Então ele deu estrutura para isso. Só que essa coluna de fogo, essa nuvem de glória, qualquer um seguia. Porque, meu irmão, aonde vai a multidão, até quem não quer andar, anda para não ficar para trás. Agora, dentro da nuvem que todos veem, tinha uma nuvem especial. Essa era da intimidade. A maioria das pessoas, eles querem o básico de Deus. Eles frequentam a igreja, e aí liberam uma palavra, o pastor, e a pessoa recebe uma bênção, e o pastor libera outra palavra, e a pessoa libera uma bênção, está no meio das massas, e aí o pastor dá uma palavra, ele recebe, mas existe aquele que dentro da nuvem que todos seguem, existe algo especial. Vocês já ouviram uma música que chama Shekinah? Todo mundo fala, descerá, Shekinah, não é isso que a Alda Célia canta? Descerá sobre ti o Espírito de Deus e o poder do Altíssimo te envolverá. Shekinah. Shekinah é uma deusa sumeriana, sabia disso? A palavra não, hebraica para Shekinah não é Shekinah, Shekhinah. Repita comigo, Shekhinah. Shekinah é uma deusa sumeriana. Shekhinah é a nuvem de glória. Por falta de pronúncia, você pode idolatrar em vez de adorar o Senhor. Vocês sabiam que tinham, quando Deus quis punir o povo, Deus diz assim, pega o povo de Benjamim, todo o povo que está mancomunado com o povo inimigo, eles manteram uma linguagem, separa eles, aqueles que falarem Sibolete, e manda falar, aqueles que falam Sibolete separa, aquele que fala Shibolete separa. E aí aqueles que falavam Shibolete, Deus mandava matar. E o povo que não era de Deus não conseguia falar Sibolete, só conseguia falar Shibolete. Então, irmão, uma língua presa pode botar a tua vida em risco. Um sotaque que não é de Deus. Olha como que Deus é criterioso. Se você tiver um vocabulário que não seja de Deus, pode condenar a sua vida eterna. Claro que Deus não se apega, se o cara é gago, ele vai para o inferno, não é isso, você está entendendo? Aquele povo ali vive no meio do ímpio, mas ele tem uma linguagem diferente. Faz um teste para ver se a linguagem dele é igual à linguagem do ímpio, do não crente. Ele pode viver no meio do crente, do não crente. Ele está no meio de uma sociedade, e a sociedade tem pessoas que não são crentes. A gente não tem que se separar das pessoas, desprezar ninguém. A gente pode ter amizade com as pessoas, mas a linguagem deles não pode ser a mesma nossa. A nossa linguagem tem que influenciar dele, e não a deles influenciar a nossa. É essa hora que Deus fala, Shibolete ou Sibolete. E aí você acaba usando as linguagens da pessoa do mundo, e isso pode comprometer até a sua salvação eterna. Quem está entendendo? Agora, aqueles que buscam a nuvem de glória, aqueles que querem estar mais a fundo, sabe qual é o problema? Durante muito tempo andando no deserto, Josué andou com Moisés. O sumo sacerdote, o único que podia entrar no Santo dos Santos, aonde descia a Shekinah, ou a nuvem de glória, só quem podia entrar ali era o sumo sacerdote.
A Bíblia diz que quando a Shekhinah descia ali naquele lugar, quando ela descia ali na tenda da congregação, no Santo dos Santos, a nuvem, o poder de Deus se manifestava ali. A Bíblia diz que Josué se assentava na porta da tenda para sentir a presença de Deus. O desejo de estar próximo. O povo não busca Deus, o povo não orava, o povo só seguia a multidão, a nuvem superficial da glória de Deus, aquele básico que dá um direcionamento. O povo seguia somente aquela nuvem que levava ele para um lugar melhor. Não a nuvem do relacionamento, é aquele povo que vai para a igreja só para buscar bênção, para melhorar a vida, para melhorar o casamento, para melhorar a finança. É a nuvem que leva cada um para o rumo, mas não é a nuvem da intimidade intensa. A Bíblia diz que quando Moisés subiu no Monte Sinai, a Bíblia diz que Josué subiu junto com ele. Sabe por que ele subiu junto com ele? Apóstolo, onde está escrito isso, que Josué subiu junto com ele? Meu irmão, quando Moisés estava subindo no Monte Sinai, a primeira coisa que Moisés disse, e disse assim, escuta o barulho no arraial. Ele estava falando com quem? Com o fantasma? Josué estava ali com ele. E Josué disse, é o povo, deve ter se corrompido. Intimidade. Aonde o líder está buscando intimidade, ele quer. Moisés queria intimidade. Moisés não queria ser líder, ele não queria um ministério, ele queria conhecer Deus cada vez mais. Vocês sabiam que quando Moisés, ele fala assim, Senhor, eu quero ver a tua face. A palavra face em hebraico é pinei, ou penei, ou panim, tem a mesma denotação de intimidade, de relacionamento. Para vocês entenderem que a Bíblia é toda idiomática, eu só estou fazendo uma ilustração aqui, uma introdução, eu vou pregar ainda, tá? Para vocês entenderem. Quando a Bíblia diz assim, ó, e Adão conheceu Eva e eles tiveram um filho. Imagina, foi assim, ó. Adão conheceu Eva, prazer, eu sou Adão, e ela engravidou. Foi isso? Quando a Bíblia diz que Adão conheceu Eva, estamos falando de relacionamento sexual. Não é isso? Adão conheceu Eva, e fulano conheceu, e nasceu o filho. É isso, é intimidade mais profunda. Você sabia que a palavra penei, ela tem uma conotação de intimidade, da mesma raiz etimológica que é usada para conceber no ato? Uma intimidade profunda. Claro que fazendo uma analogia, Moisés estava querendo dizer, eu quero ser íntimo do Senhor, pai. Eu não quero ser íntimo. Alguém é íntimo da tua esposa, não é? Claro, o pai dela, o irmão, o parente. Mas tem alguém mais íntimo que o esposo, que leva ela para dentro do quarto? A Bíblia diz que Jesus é o nosso noivo. E eu tenho intimidade com você. Mas quando eu entro para dentro do meu quarto, eu tenho intimidade com a minha esposa. E dentro do meu coração, eu tenho uma intimidade maior ainda com Deus, porque eles são do meu coração. Não no sentido de aspecto sexual, por isso que é uma raiz etimológica, é o íntimo do íntimo. Moisés estava querendo dizer, e uma outra denotação da palavra panim, ou penei, significa interior. É como se Moisés estivesse dizendo para Deus, me mostra o seu interior. Não simplesmente a face, você está entendendo? Mas eu quero conhecer o interior. Qual é o homem que pode conhecer o interior de Deus e sobreviver? Então Deus disse, você jamais, homem nenhum, poderá me ver e sobreviver. Imagina que você ama teu filho. Quem ama o filho aqui? Eu olho para meus filhos, às vezes eu choro. De tanto amor que eu sinto por eles. Eu fico olhando assim, eu fico, meu Deus, não é um amor? Agora imagina o amor que Deus tem por você. O amor que Deus tem por você é bilhões de vezes acentuada num plano eterno, incalculável, mais do que você ama teu filho. Imagina a quantidade de pessoas que estão indo para o inferno nesse exato momento e vão ficar destituídos, separados de Deus pela eternidade. E o quanto que Deus está sofrendo por essas pessoas que estão indo para o inferno. Você ainda quer conhecer o interior de Deus?
Como que eu, dentro de um corpo humano limitado, vou conhecer uma fagulha do que passa no coração de Deus e esse meu corpo vai suportar toda a carga emocional que Deus suporta. Então é como se Deus estivesse falando, não é o fato de você me ver fisicamente, é você sentir o que eu sinto, o teu coração vai fazer isso, ó. Quem está entendendo? Se você lê a Bíblia, irmão, de maneira romanceada ou filosófica, você não vai entender nada. Tu tem que ler a Bíblia no entendimento cultural. Deus pode todas as coisas. Deus pode criar uma imagem dele que você possa vê-lo e suportá-lo. Agora, você sentir o que ele sente, ele não consegue fazer isso sem você morrer. Porque até sobre o sentimento ele criou livre-arbítrio. Quem está entendendo? Então olha a ousadia de Moisés quando ele disse, eu quero ver tua face. É como ele quer dizer assim, antes de o Senhor me tirar dessa terra, eu quero saber o que se passa no seu coração a meu respeito. Quantas pessoas aqui que são casados, que antes de casar, não quis primeiramente saber o que a esposa pensa dele, se ama de verdade, se está com ele por causa de uma condição financeira, ou por causa de uma beleza, ou por causa de alguma coisa. O que está no coração? Deus não nos deu esse dom de saber o que está no coração de outra pessoa. A Bíblia diz que Deus nos dá discernimento de espírito, mas não discernimento de pessoas. Não é isso? Então é uma incógnita, não é? Porque é um presente de Deus. Eu vou conhecendo as pessoas conforme eu vou me convivendo com ela. Vou conhecendo a minha esposa todos os dias. Vou conhecendo meus filhos através do relacionamento. Ela é codificada. Deus fez ela assim, eu vou me relacionando e conhecendo, não é isso? Então é como se Moisés estivesse falando assim, quem me garante que você não vai me abandonar no meio do deserto, né? Quem me garante que o Senhor tem planos excelentes para mim mesmo? O Senhor é poderoso, o Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor fez tanta coisa, mas eu gostaria de saber o que está no seu coração a meu respeito. Em questão de futuro, de eternidade. Moisés, isso é buscar uma intimidade, ousadia. E ele queria mais, ele queria mais, ele queria mais. Ele não queria olhar para aquela nuvem que todo mundo olha. Ele não queria ser crente melhor do que ninguém. Quem está entendendo, irmão? Tem gente que se sente o crente, o mega superstar, eu acho que ele se sente o mais especial de todos. E aí ele se sente mais espiritual que todos, aí ele vai para o monte, ele começa a fazer um monte de firula para se sentir mais espiritual do que todo. Ele dá testemunhos como se Deus amasse mais ele do que todo mundo. Deus ama todos aqui iguais. É o nível de relacionamento que eu tenho com ele, que eu vou descortinar o nível que ele me ama, eu posso descobrir o amor de Deus. O amor de Deus por mim já é estático, o amor dele já está estabelecido. Eu que vou descobrindo. E quanto mais eu descubro o amor de Deus, mais eu me sinto amado e o benefício é meu. Mas ele me ama da mesma coisa que o meu irmão. Qual é o benefício que o irmão tem que o outro não tem? O outro busca mais a Deus, ele descobre o quanto ele é mais amado e ele vai viver muito uma vida mais saudável, familiar mais saudável, ele vai prosperar mais, ele vai ter muito mais relacionamento, os frutos de ter um bom relacionamento com Deus. Essa é a diferença. Mas aquele ali é amado igual esse aqui. Só que esse aqui sabe o quanto ele é amado, esse aqui não sabe porque não buscou intimidade. Essa é a diferença de quem olha a nuvem e diz, eu tenho que caminhar. E aquela que diz, eu quero estar no meio da nuvem. E um dia o povo reclamou com Moisés e disse, por que nós temos que ouvir Moisés? Fala Deus falar com a gente também. Imagina aquele povo que não tira 20 minutos de oração, quer ter a mesma experiência e intimidade com Deus com um homem que ora 3 horas todos os dias. E aí o povo pressionou Moisés. Se Deus não falar com a gente também, a gente não vai seguir o povo. Eu quero saber se Deus está falando contigo, por que Deus não fala comigo também? Por que Deus não fala comigo também? E Moisés falou assim, Senhor, esse povo está insistindo para falar contigo. Então Deus disse, separa, mas fala para eles ficarem no pé do monte. Nem tocar no monte, porque eles vão morrer. E a Bíblia diz que o povo, vocês querem? Vocês vão ouvir a voz de Deus. Não toca no monte. Se tocar no monte vai morrer. Porque não era o monte que era santo, porque Deus ia manifestar a glória dele ali, você está entendendo? O monte é barro, areia. Santa é a glória do Senhor. Porque Deus não dá a glória dele para nada. Para de idolatrar monte. Amém?
A Bíblia diz que o povo ficou na congregação, ali toda, 2 milhões de pessoas. Deus desce no monte, e o monte começa a pegar fogo, porque o Monte Sinai é uma cadeia de montanhas, mas montanhas é metal. Quando você vê cadeia de metal, são cobres, são cadeias, não tem árvore, não tem nada, é só pedra, pedregulhos. Mas não é um montezinho só, são cadeias e cadeias e cadeias de montanhas, enormes, são 4 horas de subida. E quando Deus desce ali, começa a pegar fogo o monte, começa a fumegar, e barulho de buzina, ensurdecedor, e ventania, e fogo, e ventania. O povo, a nuvem desceu, e quando a nuvem desceu, Moisés foi entrando para dentro da nuvem, e ele foi entrando para dentro, redundância mesmo, foi entrando para dentro, e foi entrou na nuvem de glória, tinha relâmpago, tinha buzina, tinha fogo, ele estava lá no meio, e o povo de longe, Moisés olhou e disse: entra na nuvem, vem, vocês não queriam ter intimidade que eu tenho? Vem! E o povo disse: não, Moisés, fala tu com Deus e manda Deus falar contigo, porque a gente não quer mais ouvir Deus. Fala, fica aí contigo, é contigo mesmo. Moisés, vem, entra, a glória está aqui, Deus quer falar com vocês. Sabe o que acontece, irmão? As pessoas não oram, as pessoas não jejuam, não leem a Bíblia, são frequentadores de igreja, são religiosos, não lê a Bíblia, fica na pornografia, na distração, na Netflix, na novela, no capiroto das 7, no capiroto das 8, no capiroto das 9, no demônio das 11, no capeta da madrugada, não ora 1 minuto, e quando vê alguém com intimidade, diz: eu quero ter a intimidade daquele homem. Meu irmão, não toca no monte. Olha para o teu irmão e diga: não toca no monte. Se você não quer intimidade, irmão, não toca no monte. Olha para o teu irmão e diga: o negócio está ficando bom. Quanto mais rouco, é melhor. Então Moisés disse: Senhor, eu quero ver tua glória. Então Deus falou para ele: Moisés, eu te colocarei na fenda da rocha, com a minha mão te cobrirei, farei passar minha glória diante de ti, e tu não verás minha face, mas tu verás minhas costas. Quando Moisés vê as costas de Deus, quem ele vê? Jesus Cristo. Ele é a glória de Deus. Jesus Cristo, Ele é o Rei da glória. Uma pessoa chega para mim e fala assim: mas Jesus Cristo nasceu 2000 anos depois de Moisés, não é isso? Mas Ele é eterno. Ele veio na sua plenitude, no seu tempo da plenitude. Mas Ele é antes de todas as coisas. Apóstolo Paulo, que antes da criação do mundo Ele estabeleceu todas as coisas. Jesus não existe depois que passou pelo ventre mariano. Jesus estava na criação, Ele disse: nele foi criado todas as coisas, reinos, soberanias, principados, potestades, todas as coisas foram feitas através dEle. Quem já ouviu aquela música que diz assim, ó: vem saltando sobre os montes de Jerusalém, apaixonada, te esperando. É a glória de Deus, vem soltando-os pelos montes. Quem é esse? Jesus Cristo, a glória do Deus eterno. Ele disse: Moisés, eu vou revelar meu interior sim para você, mas não dessa maneira, de doses homeopáticas, porque um povo que não está acostumado com intimidade comigo, uma dose muito grande pode matar ele. Eu vou descortinar o meu coração e vou mostrar para o povo, na manifestação física da glória de Deus, que é o seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. A face fala da divindade de Deus. As costas falam da humanidade. Jesus Cristo, quando você olha para a face de Cristo, fala da salvação. Quando você fala das costas, fala da cura do físico. O que está escrito lá em Isaías 53?
Porque ele foi trespassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz as paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras somos sarados. Ou seja, sobre as pisaduras. O que são pisaduras? Pisaduras não são os pés, pisaduras são as marcas que ficaram nas costas dele. Ou seja, a face de Cristo me dá salvação, as costas de Cristo feridas nos dá direito à cura. A cura no físico está conectada com a salvação. Você tem direito tanto de receber uma cura física, como você tem direito de buscar a salvação no Senhor. Essa é a promessa. Quem está entendendo? Então ele vê as costas. Um dia você vai se relacionar com ele, Moisés. Moisés viu as costas de Cristo. Mas se passaram mais 40 anos, Moisés morreu. E não se cumpriu. A Bíblia diz que Deus guardou o corpo de Moisés. Satanás e Miguel lutaram pelo corpo de Moisés. Está lá no livro de Judas, carta de Judas, não é isso? Não é Judas Iscariote, não. Judas, o irmão de Jesus, que escreveu essa carta. Novo Testamento. Acho que é a primeira ou segunda menor carta da Bíblia. Diz que Satanás lutou com Miguel para buscar o corpo. Mas o Senhor escondeu o corpo de Moisés. 2000 anos depois, Jesus está orando no Monte Tabor, aparece quem? Elias e Moisés. E a Bíblia diz que Jesus está transfigurado na glória eterna de Deus. Pedro, Tiago e João estavam juntos. E Pedro disse assim: Senhor, quer que façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Elias e para Moisés? E veio uma voz do céu que disse assim: esse é meu filho amado, ouça ele. A glória. Moisés, tu não queria ver a minha face? Moisés, 2000 anos depois, na transfiguração, ele viu Cristo face a face com a glória eterna de Deus. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Não tem nada que o Senhor prometa que Ele não cumpra. Não existe nada. Porque aquela Sheriná apontava para a glória mais sublime de Deus, o dia em que o seu Filho Jesus Cristo de Nazaré, o Deus que se personificou, que se fez carne, habitou entre nós, a Sheriná andando, falando, se relacionando, se expressando como homem para cada um de nós, mostrando o seu coração humano e mostrando a sua essência divina, se relacionando com mortais como cada um de nós. O Deus eterno que se fez homem, e como homem se fez servo, e como servo foi maldito, morto na morte de cruz como maldito por cada um de nós. Aquele que é Deus, que tem toda a sua glória, que se fez homem e pobre na Galileia, para andar com homens pobres e mostrar as grandezas que um coração tem. Um homem, um Deus todo-poderoso, que carrega a glória eterna do Pai, a glória de todos os reis do universo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, se fez um filho de um carpinteiro numa linhagem humana e filho de Deus eterno, andou no meio de um país semiárido, uma terra semiárida, nem tinha uma Amazônia igual a nossa, filho de carpinteiro, construtor de casas, de barracos, conversou com pessoas simples, e tornou pessoas simples, pessoas grandiosas. Pegou pescadores que ninguém acreditava, talvez nem a família, e escreveu o nome deles num livro que hoje nós contamos a história deles, marcou a história da humanidade. Aquele que quando a glória se manifesta, muda a história do homem. Por que glória? Porque que é nuvem de glória, apóstolo. Por que é nuvem de glória? A palavra glória significa o quê? Alguém que venceu. Não é isso? Eu não sei porque que o pessoal chama o Botafogo de glorioso. Porque se glória é para quem vence, o Botafogo só perde. Olha a revelação. Glória está relacionada a vencer. A nuvem de glória. Por que nuvem de glória? Porque todos aqueles que se relacionam com a nuvem de glória já são mais que vencedores em Cristo Jesus. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Por isso é a nuvem de glória. Paulo vai escrever aos Efésios. Ele diz, Efésios 1:12, ele diz assim: porque nós fomos feitos
para a glória, para o louvor da glória de Deus. Nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus. Quando a nossa vida é transformada, quando o nosso casamento é transformado, quando a nossa vida espiritual é restaurada, quando a nossa vida financeira é restaurada, quando a nossa autoestima é restaurada, quando Deus nos cura por completo, a vitória é de Deus. A glória é de Deus. Quem sai vitorioso é Deus. Por isso a Bíblia diz que nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus. Quantos estão entendendo? Quando você vence as dificuldades que está vencendo na vida, quando Jesus te ajuda a vencer as lutas que você está passando agora, e aí você diz assim: gente, quem fez isso na minha vida foi Jesus. Sem Ele eu não posso fazer nada. Sem Ele eu não conseguiria chegar aqui onde eu estou. Mas uma pessoa vai falar: mas como é que pode uma coisa dessa? A tua vida está transformada, a tua vida está mudada, teu casamento, eu lembro, estava quase acabado. Você era um quebrado, você só vivia de bico. Hoje está com a tua empresa aí prosperando. Os teus filhos eram todos perturbados. E hoje estão todo mundo pessoas bem comportadas, de honra. O que aconteceu? Tu diz: um dia eu aceitei Jesus, comecei a andar e seguir a glória do Deus eterno, que é o Filho dele. O sangue dele veio sobre minha cabeça, me limpou, me curou, me restaurou. O seu Espírito limpou meu coração. A minha vida foi renovada e a glória é dele. Deus é glorificado quando algo nobre acontece na nossa vida. Por isso que Deus tem prazer em nos abençoar, porque a glória é dele. Agora olha só que tremendo. Tem pessoas que não querem buscar o penim, ou o penei, a intimidade. E conhecereis a verdade. Essa palavra conhecer já está no grego. Mas quando você vê do hebraico para o grego, é a mesma raiz também de conhecer intimamente. Por que as pessoas conhecem a verdade e não são libertas? Quantos amigos teus que são do mundo que tu fala para ele assim, ó: tu sabe que tu tá indo pro inferno? Ele fala: eu sei, cara, eu tenho que me consertar com Deus. Quantos conhecem alguém aqui que fala assim? Ele fala consciente, ele fala: não, eu tenho que me consertar com Deus, eu tenho consciência. Mas na hora certa, e falando assim, na hora certa, como se ele estivesse determinando a hora certa para ele mesmo, né? Como se não fosse uma decisão de Deus no espírito dele, uma regeneração de Deus. Então ele fica dá uma pré-datada na conversão dele. Não, quando eu for, eu vou de vez. Esse negócio de ir, voltar não dá pra mim não. Então eles ficam com esse argumento, né? Nunca vem. Imagine, todo mundo aqui conhece uma pessoa assim, não conhece? Essa pessoa conhece a verdade? Conhece, mas ela se relaciona com a verdade. Então, ali, conhecer a verdade, ali também, conhecerás a verdade, conheça a verdade, ou seja, seja íntimo do íntimo da verdade, se relacione com a verdade, faça da verdade entrar no seu interior, ser íntimo mais do que você é íntimo da sua esposa, e aí a verdade te libertará. Não é conhecer por conhecer. Você pode conhecer uma pessoa, eu conheço aquela pessoa, tu conhece, mas ele te conhece? Não. Eu conheço tanta gente, eu conheço Augusto Cury, mas ele não me conhece. Então eu sou íntimo dele? Então não adianta, eu tenho que ser íntimo de um íntimo, eu tenho que conhecer ele. E se eu conhecer ele, um dia eu apertar a mão dele, ainda assim eu conheço ele? Quantas pessoas que apertam a mão dele? E se eu tirar uma selfie com ele, ainda assim eu conheço ele? Se relacionar com a verdade há uma libertação. Ler a Bíblia todos os dias. Amar a Deus. Buscar o Senhor. Ler a Bíblia. Se relacionar. Há uma libertação poderosa. Quantos podem dar uma salva de palmas para o Senhor? Glória a Deus. Um dia eu estava fazendo uma campanha no monte, Samuel. E lembra quando a gente estava orando de 3 em 3 horas? Eu cheguei do monte, era 1h30 da manhã. Só que 3 horas da manhã eu ia ter que levantar de novo para orar. E a apóstola estava dormindo no quarto, a gente morava ali no Morro da Galera de Xinguá. E eu falei assim: Senhor, eu não vou entrar no quarto para dormir com a minha esposa, que daqui 1h30 eu vou levantar de novo, vou tirar só um cochilinho aqui no sofá mesmo.
O dia estava estrelado, não tinha um vento, não tinha uma chuva, não tinha nada. Eu tinha acabado até de orar na sacada da minha casa lá. Olha só a sacada, barranco virou sacada. Quando a gente é chique, nobre, é assim mesmo. Tinha um barranco mesmo, né? Mas eu falo sacada. Aí eu peguei, olhei da sacada e comecei a orar. Aquele dia bonito, aquela noite estrelada. Eu comecei a orar e entrei e deitei no sofá. Quando eu deitei no sofá, quando eu fechei meus olhos, eu não estava dormindo, eu estava acordado ainda, sono bem levinho, pensando, meu Deus, vou acordar daqui 1h30, vou orar de novo. Começou um barulho de trovão dentro da minha casa, irmão. Eu tinha falado com Deus, Senhor, quero ouvir sua voz nesse propósito. Falei assim, Senhor, fala comigo. Eu comecei a estourar relâmpago dentro da minha casa, irmãos, foi a coisa mais terrível que um homem pode imaginar. Porque eu já tinha ouvido a voz do Espírito Santo me chamando, Davi, 2 ou 3 vezes, e me chamar, até eu acordado assim. Outro dia eu estava na casa do Breno, conversando, cadê o Breno? Lembra, Breno? Estava lá, eu e a Bruna, o Breno falando comigo, eu parei e ficou olhando por nada, não foi, filho? Falei, Breno, não tem que ir embora. Ele, por quê? Eu ouvi Deus me chamando. Eu sei que Ele quer que eu ore por alguém. Ouvi mesmo aqui, literalmente. Eu levantei, ele, não, meu apóstolo, não, tem que ir embora, meu filho. Já desci a rua orando, porque eu sabia que Ele queria que eu orasse por algum propósito. Eu fui, orei por uma pessoa, acabei orando por umas pessoas que Ele colocou no meu coração para orar. Eu ouvi nitidamente a voz dele me chamando. Como se alguém estivesse me chamando lá fora no portão. Mas aquele dia ali foi algo amedrontador. Começou a estourar. Não tem quando um raio cai perto da tua casa naquele dia de verão, que tu toma até um susto. E na sala da minha casa, eu fechei meus olhos e eu vi aquele clarão passando assim de relâmpago. Na minha frente. Eu falei, não, Senhor, não fala mais não. Quando eu falei isso, passou. Eu falei, eu não tenho a intimidade com o que Moisés tem. Um dia eu vou ter, mas eu ainda não tenho. Ouvir a voz do Espírito Santo traduzindo a voz dele é muito fácil. Ouvir a voz de Jesus é fácil. Mas de Deus Pai, eu falei, Pai. Naquele dia eu orei e falei, Pai, fala comigo. Não, Pai não. O senhor pode pedir o Espírito Santo para falar o que o senhor quer? Isso é brutinho na beça. Eu falei isso mesmo para ele. Pede ele para falar comigo, né? Porque o senhor sabe, né? Na última vez o negócio, nosso papo não foi muito bom, não. Só o senhor falou, eu só fiquei acolhido. No outro dia de manhã, eu acordei, fiz a minha oração de 9 horas, porque era 3, 6, 9. Aí a apóstola acordou e falou comigo assim. Eu vi um zap dela. Não tem aquela carinha, aquele zap com aquela carinha que o Emotion, ele faz assim, ó. Que tem os dentinhos travadinhos. E embaixo estava assim, ela, que barulheira é essa aí na sala? Ela ouviu os barulhos lá na sala. Eu falei, foi um mistério lá, amor. Ela viu os clarões lá do quarto. Ela falou, que barulhada é essa na sala? E ela fez, no outro dia, no horário que aconteceu, ela mandou lá do quarto. Eu falei, por que tu não saiu? Ela, não saí não. Não foi, amor? O negócio foi estreito comigo e com Deus ali, irmão. Foi estreito. E eu falei, Senhor, misericórdia. E aí quando eu vejo esse texto de Moisés, quando o barulho, o monte, sabe? Não tem quando alguém faz algo que te impressiona e tu fala, uau, esse cara é meu referencial. Moisés passou a ser meu referencial. Eu contei uma vez aqui, não tem quando tu escuta um barulho no quintal, que aí a tua esposa fala assim, amor, tem um barulho no quintal. E tu tá com mais medo que ela e tu faz cara de valentão. Só para mostrar que tem um homem dentro de casa. Aí o filho fica olhando para tu assim. Aí tu sai no quintal. Deixa comigo. Aí o filho fica assim, meu Deus, quando eu crescer quero ser igual ao meu pai. A mulher fala, ainda bem que tem homem dentro de casa.
E aí eu falo, misericórdia, que pena que só tem eu de homem dentro de casa. E aí, cheio de medo, né? De ter alguém escondido atrás da moita, dar uma facoada, um tiro. Aí quando tu volta, tem nada não, pode dormir, todo dormir tranquilo. Senhor, muito obrigado, Senhor. E já fica ali meia hora, o Senhor coloca anjo de fogo na porta. Eu sou crente, Senhor, quem me guarda é o Senhor. É mais ou menos assim. E aí quando eu vejo Moisés, e a Bíblia contando que o monte estava fumegando, irmão, pegando fogo e barulho de relâmpago, e ele entrando para dentro da nuvem da glória, e entrando lá onde tinha um relâmpago, eu fiquei olhando, que homem, cara. Que macho, que homem de Deus. Mas na verdade, nas minhas pregações eu julgava muito Moisés por muitas coisas. Todo grande homem de Deus, irmãos, todo homem de Deus é julgado, mas só quem intimidade sabe o peso que carrega do ministério. E quanto maior é o ministério, mais dependente de Deus você tem que ser, mais guardado na nuvem tem que estar. O povo está com pavor da nuvem, o povo que está longe da nuvem. Mas quem tem o peso do ministério, ele se sente muito mais seguro no meio de raio, trovão e monte pegando fogo, do que no meio do povo seguindo uma nuvem natural. Quantos podem dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Abra comigo rapidamente. Isaías. Pensei que Isaías tinha sido arrebatado e eu fiquei. Capítulo 6. Amém? Esse texto mexe muito comigo. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi a glória do Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu seus rostos, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim! Ai de mim! Pois eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão a brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado foi o seu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vá e diga a este povo. Só essa parte. Preste atenção. No dia que morreu o rei Uzias, era a segurança de Isaías. Rei Uzias era o primo de Isaías. Ele morava no palácio. Rei Uzias dava guarita para ele. Mas quando o rei Uzias morreu, ele disse: eu vi a glória do Senhor. Sabe, irmãos, existem muitas coisas que nos impedem de ver a glória do Senhor. Existem muitas coisas que nós temos que abrir mão para ver a glória do Senhor. Sabe que a glória do Senhor tem que ser o mais importante. Tem uma música antiga que diz assim: devolva a glória tirada do templo, devolvam a glória roubada do templo.
Essa verdade é que no Novo Testamento já canto mal, ainda mais rouco. A verdade é que o templo em Jerusalém não tinha arca. Era um santo dos santos de farsa. A arca tinha sido roubada lá atrás por Nabucodonosor. A arca tinha sumido. E quando o sumo sacerdote entrava no santo dos santos, não tinha arca, ele entrava com sangue, fingia que estava fazendo o sacrifício, mas não tinha arca. A arca tinha sumido 600 anos antes. Sabe o que está acontecendo? A glória não vem, porque as pessoas estão fingindo que estão adorando. As pessoas estão fingindo que estão com sangue na mão, que estão sacrificando, é um falso arrependimento. Elas choram o pecado agora, mas amanhã elas estão na pornografia de novo. Elas choram o pecado de novo, daqui a pouco estão repetindo a mesma coisa, é um falso arrependimento. Na verdade é só um remorso. Ouve uma palavra e fica tocado pela uma euforia, mas vira as costas, acende o cigarrinho como se não tivesse acontecido nada. Vira as costas, fuma a maconha como se não tivesse acontecido nada. Meu irmão, eu quero dizer, essa glória pode ser qualquer coisa, mas não é a glória de Deus. O mover e a glória de Deus nos muda por dentro, porque revela o nosso interior. Nós fomos chamados. A arca da aliança tinha 2 querubins que ficavam com a asa estendida. Dentro da arca tinha maná, tinha tábua da aliança, tinha vara de Arão com fruto. E o querubim olhava para dentro, porque maior é o que está dentro do que está fora. Dentro da arca tinha a palavra, e a palavra é maior do que o querubim. E eles olhavam para a arca contemplando a palavra. E o sumo sacerdote vinha na tampa do propiciatório, aspergia o sangue do sacrifício entre os querubins. E ali, quando o sangue batia na tampa do propiciatório, o pecado do povo era perdoado. A Shekhinah descia sobre a tenda e inundava e perdoava o pecado do povo. Mas quando chegou no tempo de Jesus, não tinha arca. O sumo sacerdote não era o sumo sacerdote, era cargo político. Tinham 2 sumos sacerdotes na época de Jesus. Nepotismo. Tinha Anás e tinha Caifás, sogro e genro, 2 sumos sacerdotes, e nenhum dos 2 eram. Quem era para ser sumo sacerdote era João Batista, da linhagem de Abias, filho de Zacarias. Deus pegou ele, levou ele para o deserto, e ele disse: eu sou a voz que clama no deserto. Coré, Bamidbar, eu sou a voz que clama do deserto. Então, João Batista é decapitado, e a glória agora, ela entra. Quando a glória entra, quando decapitaram, arrancaram a cabeça de João Batista, logo depois, meses depois de batizar Jesus, Jesus entra no templo, e quando Jesus entra no templo, passa pela porta dourada, os homens começaram a adorar ele montado num jumento. E começaram a gritar: Hosana, 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 bendito é o que vem no nome do Senhor. Alguns jogavam roupa, quem não tinha casaco para jogar, jogavam folhas de palmeira, mas todos prestavam homenagem para ele. E ele foi entrando e disse: abram passagem para o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele entra no templo e vai para o Santo dos Santos e diz: a arca voltou. O Rabandarabachou, Rabarabachou. A arca foi restabelecida. Jesus é a glória da arca que foi roubada. Ele entra. Jerusalém, Ministério de Louvor pode subir. Jerusalém tem 12 portas. E nas 12 portas ficavam 12 juízes. E os juízes julgavam as pessoas nas portas da cidade. Os julgamentos eram ali na porta da cidade à luz do dia. Os juízes estavam corrompidos. Os homens ricos ganhavam a causa contra o pobre porque tinha suborno, ele dava um dinheiro e vencia a causa. E os pobres eram prejudicados. Cada dia mais prejudicados, e cada dia mais prejudicados, e cada dia mais prejudicados, porque os ricos subornavam. Então o salmista, ele vai e diz:
Levantai, ó porta, as vossas cabeças. O que é levantar, ó porta, as vossas cabeças? Ele não está falando para as portas, ele está falando para os juízes. Que os juízes eram chamados de portas. Vocês, guardiões da porta, que julgam o povo desonestamente. Levantai, ó porta, vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. É como se ele estivesse dizendo: levanta a tua cabeça, porque é o Rei da Glória. O juiz dos juízes vai passar por esse portão e ele vai julgar vocês. Porque para quem muito é dado, muito será cobrado. Quem é o Rei da Glória? É aquele que nós podemos nos relacionar. A Shekhinah de Deus hoje é Jesus Cristo. Nós podemos entrar para o nosso quarto e chamar Ele e falar: Jesus, fala comigo. E Ele vai entrar, Ele vai falar contigo. Ele é tão real, Ele é tão verdadeiro, tão real. Você pode ter um relacionamento e ter uma experiência com Ele. Você pode dormir falando com Ele, parece que você não está ouvindo nada. Mas uma hora você vai acordar de madrugada Ele dizendo: levanta, eu quero falar contigo. Você vai tomar um susto, vai se estremecer. E Ele vai tocar na sua cabeça e vai dizer: não temas. Ele vai tirar todo o medo e você vai estabelecer um relacionamento com Ele.